Estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui como que funciona esse negócio. Estamos ao vivo. Gente, vou pôr um filtro, né? Porque tá embaçado. Não consigo pôr, não. Vai sem mesmo. Queria saber se vocês estão me ouvindo. Tá me ouvindo? Está tudo certo? O microfone tá bom? Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Gente, estou muito feliz em poder fazer essa live hoje. Mas antes de começar, eu vou dizer que a live vai ficar gravada. Então calma, a live vai ficar gravada. Queria saber, vocês estão me ouvindo? Tá ótimo, Suzana. Muito obrigada. Então, eu sou a Mariana Ferreira, sou personal organizer, eu trabalho com organização pessoal, então eu ajudo mulheres a se organizarem. Antes de ser personal organizer, eu era professora de inglês e hoje eu ensino organização. Ah, estão me ouvindo? Ah, que bom. Bom, eu já vou começar, tá, gente, a falar conforme vocês vão entrando. De qualquer forma, para quem entrou agora, a live vai ficar gravada. Então, se você perdeu alguma coisa, a live está gravada. Se você deseja mandar essa live para alguém, para uma mulher que precisa de organização, precisa conhecer os benefícios da organização, aqui embaixo tem um aviãozinho. É só vocês clicarem e mandar para todo mundo que vocês quiserem, tá bom? Então tá. Tava vendo um comentário aqui de vocês. Se vocês tiverem perguntas, coloca aqui pra mim também, tá bom? E aí conforme eu vou falando, eu vou respondendo as perguntas de vocês. Então, vou começar. Eu sei que vocês, não só vocês, mas todo mundo que vem até mim fala, Mari, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu não consigo me organizar, eu tô muito sufocada, é muita informação que eu vejo no Instagram, chega muita coisa no meu e-mail, é uma informação tão grande que eu fico cansado, eu fico sufocado, a correria do dia a dia, assim, me desestabiliza e eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar. Eu não tenho tempo para começar a organizar a minha casa. Então, hoje, eu quero fazer 3 perguntas para vocês. Eu quero que vocês respondam aqui para mim. 1. Vocês acham que organizar dá trabalho? Responde aqui. Vocês acham que você organizar um ambiente, um guarda-roupa, organizar sua cozinha, dá trabalho? É trabalhoso? Você acha isso? Olha, eu acho que organizar dá muito trabalho e eu não vou conseguir organizar. Outra pergunta, quando você está num ambiente desorganizado na sua casa, um exemplo, você chega do trabalho cansado e a sua sala tá uma bagunça, tá alguma coisa desorganizada, você olha para o cantinho, tá bagunçado, você se sente irritado? Tipo, Mari, eu me sinto muito irritado, eu abro o meu guarda-roupa, eu quero escolher uma roupa, mas me irrita, eu acho que eu não tenho roupa, tá tudo espalhado, tá tudo jogado, eu acabo sempre usando as mesmas roupas e isso me irrita. Vocês estão falando aqui, ó, que dá trabalho organizar. E a irritação? Vocês se sentem irritados quando vocês abrem o guarda-roupa? E hoje eu vou falar do guarda-roupa, mas isso envolve tudo. Guarda-roupa, cozinha, banheiro, todos os ambientes, todos os locais. Até o e-mail, viu, gente? Às vezes a gente pensa que não, mas às vezes a gente abre o nosso e-mail de trabalho e tá, tipo, tudo um caos, uma confusão, e isso acaba trazendo uma irritação. Me conta aqui. Ó, ansiedade, desânimo. Odeio bagunça, dá muita preguiça, organizar da preguiça.
E outra pergunta. Vocês se acham organizados hoje? Fala assim, hoje eu sou uma pessoa organizada. Vocês acham que vocês são organizados? Ó, a Carol falou aqui que ela exclui tudo antes de dormir. Isso já é um ótimo hábito, viu? Excluir tudo antes de dormir. Foto, porque a gente tem mania, principalmente quem é mãe, tem mania de tirar foto de tudo, né? Quando tem um nenenzinho pequeno, o nenê piscou, a gente tá tirando foto. Então a gente acaba acumulando muita coisa dentro do nosso celular. Aqueles print de receita que a gente guarda, aqueles print de wishlist daquelas roupinhas que a gente quer comprar, também gera uma bagunça. E quando a gente tem o hábito de todo dia parar um pouquinho e olhar o que a gente o que a gente tirou print, o que a gente tirou de foto e excluir algumas coisas, ajuda e muito na hora que a gente for tirar as coisas do celular. Ó, estão falando que uns dizem que sim, outros dizem que não. Organizado, tem uns que são, tem uns que não. Tá assim, meio a meio. Então eu vou falar. Há muito tempo, eu era uma pessoa desorganizada. Eu era aquela adolescente, não sei se vocês já foram assim ou se são assim. Na minha época de adolescência, eu era muito desorganizada e eu lembro de ter uma cadeira, que era a minha cadeira da bagunça. Eu deixava todas as roupas que minha mãe tirava do varal, colocava, dobrava assim pra mim, eu colocava dentro daquela... Dentro não, desculpa, eu colocava em cima daquela cadeira e ficava, ó. Aí eu precisava usar o computador, o que eu fazia? Tirava as roupas da cadeira e colocava em cima da cama. E ficava nesse ciclo até eu usar essas roupas e acabar, porque eu não guardava nunca. Prato, copo, e conforme eu ia descendo, eu ia subindo um prato novo, um copo novo. Eu era assim, muito desorganizada. Entrei na faculdade, eu lembro que eu fazia escola de manhã, técnico à tarde, e aí eu precisava ter uma organização, mas eu não tinha. Organização de estudo, organização de rotina, isso não fazia parte de mim, eu era mesmo desorganizada. Eu lembro que eu fui para a faculdade e eu era desorganizada, eu trabalhava fora e era tudo um caos. Eu nunca fui organizada, nessa época eu era muito desorganizada. Ó, estão falando que tem essa cadeira, hein, ó. Tô olhando pra cadeira, falaram pra mim. Eu tinha essa cadeira. E aí, conforme eu fui pra faculdade, eu percebi que eu precisava me organizar mais, porque senão eu não conseguia entrar no ritmo de estudo, né? Ritmo de prova, essas coisas. E aí, eu comecei a pesquisar sobre organização. Nesse meio tempo, eu engravidei. E aí, eu me vi totalmente perdida. E eu resolvi que eu precisava de alguma luz, alguma coisa. E eu fui em busca de ter uma melhor organização. Quando meu filho nasceu, eu já estava organizada. Eu comecei a colocar algumas coisas em prática, porque não adianta nada a gente só estudar, ler, saber e não colocar em prática. Algumas coisas funcionaram, outras não funcionaram, e tá tudo bem, isso acontece. E por conta da organização, eu tive um puerpério, né, um neném pequenininho, praticamente sozinha, me ajudou assim, 1000 vezes, porque eu não tinha estresse, porque estava tudo organizado, então na hora de trocar o neném, na hora de dar banho, já estava tudo ali ao meu alcance, tudo, as fraldas já estavam ali, eu só repunha conforme eu via que estava acabando. Na hora de você sair com o neném, eu não esquecia nada, eu nunca esqueci nada dentro da minha casa, porque eu já tinha um sistema de organização que me ajudava para que esse estresse, né, não gerasse um estresse muito grande. E hoje eu tô aqui para contar para vocês quais são os benefícios da organização, porque isso vale para mim, mas também vale para vocês. Não só eu, né, tenho esse benefício, como todo mundo que começa a ter uma vida mais organizada, vê esse benefício e entende melhor essa vida da organização. Eu vou ver o que vocês estão falando aqui. Ó, estão falando aqui da cadeira que eu já tinha visto, meu ciclo de home office de colocar a cadeira, a roupa na cadeira e na cama. Bom, qualquer coisa vocês vão colocando aqui embaixo. O que eu queria falar para vocês sobre o benefício da organização?
Antes de entrar nesse assunto, eu quero que vocês me contem, principalmente as donas de casa, as mulheres donas de casa, quando vocês arrumam a casa, vocês percebem que vocês arrumam num dia e no outro já tá desorganizado? Um exemplo, eu arrumei, limpei a casa inteira, arrumei tudo, não deu 3 dias, já tava tudo uma zona. Isso acontece com vocês? Ó, tem gente que não tem cadeira, mas tem a mesa. Eu quero saber, conta aqui pra mim, se acontece com vocês, de arrumar, e parece que ainda tá tudo um caos, parece que tá tudo, parece que nada para no lugar. Olha, não para, as coisas não param no lugar, eu arrumo e não para no lugar. O que eu quero falar pra vocês é que arrumar e organizar são coisas totalmente diferentes. Primeiro nós organizamos para depois arrumarmos, porque arrumar nada mais é do que você pegar alguma coisa, vamos imaginar uma caixa quadrada, você pega toda a bagunça da sua sala, coloca tudo dentro dessa caixa, tampa, põe a caixa no cantinho, tá tudo lindo, maravilhoso, ninguém tá vendo a bagunça, mas na hora que você precisa de algum objeto que está dentro dessa caixa, vai ser difícil de encontrar rápido, porque tá tudo ali amontoado. Quando você organiza, a organização vai te dar, vai deixar você vai ter um local, né? É como se você tivesse um endereço. Todas as suas coisas vão ter um endereço fixo. Então, voltar as coisas para o endereço fixo vai se tornar muito mais fácil na hora de você arrumar. Essa é a diferença entre arrumar e organizar. Uma pensa que o objeto não tem endereço fixo e na outra nós temos endereço fixo de tudo. Gente, a pilha, ela tem que ter um endereço fixo, porque na hora que acabar a pilha do controle, ou a gente não tem pilha em casa e passa o sufoco, ou a gente não encontra a pilha, porque a gente comprou a pilha e não sabe onde colocou. Acontece com vocês? Ou então a chave do carro. Ai, Mari, eu toda vez perco a chave do carro, a chave da casa, toda vez que eu vou sair é um caos, tem que ficar procurando. Eu falo que é para pôr num lugar, meu marido coloca em outra, a minha mãe põe em outro lugar, meu filho não para com a chave no lugar, cada hora tá em um lugar e eu não acho chave. Isso acontece com vocês? Ó, a arrumação dura 2 dias. No meu caso é a vela. Gente, vela. Toda vez que acaba a luz, acaba a bateria do celular. Acontece com vocês? Porque aqui em casa é assim. Quando acaba a luz, o celular tá com a bateria pra morrer e tem que ter a vela. Mas a vela tá lá na gaveta da vela, tá? Ela não está em algum lugar que eu deixei algum dia. Não, ela está na gaveta da vela. Ó, perco a chave demais. Não só a chave, né, gente? Às vezes a gente precisa de um documento específico, o título de eleitor na hora que a gente vai votar. Some. Preciso ir no médico levar um exame anterior que eu não sei onde coloquei. Fica 3 dias para achar o exame. Por quê? Porque as coisas não têm um endereço fixo. Então, esse é um dos primeiros benefícios da organização, é não nos estressarmos. Exatamente, toda vez que a gente precisa procurar alguma coisa, toda vez que a gente não acha um documento que a gente precisa muito, não acha a chave do carro, não acha a vela, a gente fica estressado, isso causa uma irritação. Então, um dos benefícios de você ser uma pessoa organizada é não ter estresse na hora de procurar um objeto. Outro benefício da organização. Peraí que eu vou olhar aqui o que vocês estão falando. Ó, conviver com seres humanos é complicado. Eu até tento manter. Tem isso, né? Às vezes a gente arruma, mas a gente arruma pra gente. E a gente esquece que quando a gente vive com outras pessoas, a gente não pode arrumar só pra gente. Isso também eu falo na organização. Não podemos arrumar só pra gente. A gente tem que arrumar pra todo mundo que está dentro da casa. Todo mundo tem que saber aonde fica as coisas e aonde devem ser guardadas. Tô olhando aqui o que vocês estão falando. Eu tenho uma cola aqui, tá? Que às vezes eu vou olhar aqui pra baixo, mas é uma colinha que eu tenho aqui. Outra coisa. Quando a gente pensa em organização, a gente pensa muito em
eu vou organizar o meu guarda-roupa hoje e vou terminar de organizar o meu guarda-roupa hoje. Vocês acham que dá para organizar em um dia só? Coloca aqui para mim se vocês acham. Vocês conseguem organizar o guarda-roupa em um dia só? Só o guarda-roupa, tá, gente? Não tô falando da casa toda, tô falando só do guarda-roupa. Muita gente não consegue, ou melhor, dependendo do tamanho do seu guarda-roupa, ou seu guarda-roupa é pequeno, mas você tem muita coisa, não tem como organizar em um dia só. Nem uma profissional de organização que vive isso, que sempre tá ali, consegue organizar em um dia só. Por quê? Porque a bagunça não foi feita de um dia para o outro. A não ser que você tenha um guarda-roupa organizado, um dia você deixou algumas coisas desorganizadas e vai só voltar essas coisas para o lugar. Aí você faz isso em 15 minutos. Mas se você tem um guarda-roupa que há anos ele é desorganizado, por que você vai querer organizar o guarda-roupa em um dia só? Não tem como, gente, não tem como. A bagunça se instalou lá, não foi do dia para a noite, ela se instalou por muito tempo. Então, a organização vai levar um tempo. A gente fica muito ansioso, muita gente fica ansioso. Até mesmo quando contrata uma profissional. A pessoa fala, eu quero organizar e é isso, quero organizar. E aí, quando a gente, normalmente, né, uma profissional faz um orçamento e não tem como organizar tudo em um dia só. Tem guarda-roupa que leva 10 dias para ser organizado. 10 dias, dependendo do tamanho e da quantidade de roupa. Então, assim, se você quer organizar, se tem um ambiente que está te incomodando muito e você quer organizar, saiba que você tem que começar aos poucos. Vamos pensar num guarda-roupa. Guarda-roupa um todo. Você fala assim, Mari, eu não tenho tempo de organizar. Comece organizando uma gaveta por vez. Quando a gente é bebezinho, vamos pensar num bebê. O bebezinho, ele faz tudo passo a passo. Então, ele engatinha, ele começa a andar, ele começa a balbuciar algumas coisas, fala algumas palavras, depois fala outras, fala frases, aí começa a falar conversando. O nosso guarda-roupa, ou a organização, num todo, não só do guarda-roupa, a gente precisa fazer por passinhos de bebê, né? Que são os baby steps. Uma coisa de cada vez. Não precisa ficar ansioso. Não precisa querer que tudo fique pronto rápido, porque isso faz com que, muitas vezes, tiramos tudo de dentro do nosso guarda-roupa e não conseguimos organizar em um dia. E sabe o que acontece? Vira um caos. Já aconteceu? Você já tirou tudo de dentro do seu guarda-roupa e não deu certo? Tirou tudo de dentro do guarda-roupa, na metade você já tá cansado, querendo desistir da vida? Querendo ir dormir na sala porque a cama tá cheia de roupa? Ou então pega toda aquela roupa que tá em cima da cama, joga tudo pro guarda-roupa de novo? Gente, não tem como. A gente precisa começar aos poucos. A organização não pode virar um caos. Entendam? A organização não pode virar um caos. Você não pode tirar tudo, deixar o ambiente um caos para depois organizar. Porque você não vai conseguir organizar. Nem quem é profissional faz isso. Vou ver aqui mais alguma coisa. Ó, estão falando, ó, o guarda-roupa fica o dia inteiro para arrumar. Não organizar, né? Fica o dia inteiro para arrumar. Ou seja, a gente dobra, guarda lá no lugar, a gente pendura a roupa. Às vezes demora demora o dia inteiro mesmo, mais de 2, 3 horas para arrumar. Mas para organizar vai demorar, às vezes, dias, tá? E é normal demorar dias. O que eu quero que vocês entendam com isso é que não se desesperem, tá? Não se desesperem. Vai um pouquinho por vez. Então, outro benefício que a organização nos traz. Você aproveita o espaço que você tem. Então, você é muito mais feliz dentro da sua casa. Outro benefício. Vocês já chegaram num nível de não querer ir para casa? Está trabalhando, está cansado, mas você está cansado, mas você não quer ir para casa porque você sabe que você vai chegar em casa e vai ter um monte de coisa para fazer? Conta aqui para mim. Ou então você você chega em casa, quer ir para casa, chega em casa, se depara com uma bagunça,
um ponto de bagunça, a cozinha tá bagunçada, tem louça para lavar, e aí você já fica cansado? Tipo, tô cansada, já tô irritada, já não quero? Ó, estão falando que já. Então, quando a gente tem uma casa organizada, a gente o benefício que traz a casa organizada é você ser muito mais feliz dentro dela, é você querer voltar para casa. Porque quando a gente tem a nossa casa, o certo é a gente querer voltar para casa. É a gente virar e falar assim, não, eu vou para minha casa porque eu quero descansar. Outro benefício, você vai poder descansar, porque você não vai ter coisas para fazer. Ou se você tem coisas para fazer, você vai aprender a priorizar as suas coisas e vai poder descansar. Ó, abre a porta e dá vontade de voltar para a rua. Ó, desânimo puro em saber o tanto de coisa que tinha para fazer. Quando a gente organiza um todo, tá? Uma organização pessoal, que não é só de um ambiente, é você organizar a sua rotina. A gente precisa encaixar o nosso descanso. Então, a organização vai trazer para você um descanso. Esse é um dos benefícios também, é descansar. Porque não tem problema da gente descansar. Não tem problema de deixar louça na pia e sentar no sofá e descansar. Não tem problema. O problema está em depois você sabe que você vai ter que fazer. E a gente tem que fazer. Ó, fico o dia inteiro arrumando. E quando a gente descansa, às vezes a gente vê o caos, tá mó caos ali. Ai, a louça para lavar, as roupas para estender, roupa para passar. A gente senta no sofá e aí o nosso pensamento fica onde? Nas coisas que a gente tem para fazer. Então a gente acaba que não descansa. Também não pode acontecer. A nossa mente tem que estar tranquila. Outro benefício da organização. A nossa mente fica muito mais tranquila. Quando você deita no seu travesseiro, você dorme. Porque você sabe que você tem uma rotina a ser seguida e isso não fica pesado na sua cabeça pensando, ai, amanhã eu tenho um monte de coisa para fazer. Não, com a organização você tem um monte de coisa para fazer? Tem, mas tá tudo lá, a rotina está perfeita e você sabe que você vai dar conta. Ó, não consigo relaxar. Verdade. Então, assim, mente tranquila faz parte da organização. O descanso faz parte da organização também, tá? E organizar. Uma pessoa organizada, vocês acham que é uma pessoa preguiçosa? Ai, Mari, uma pessoa organizada é uma pessoa que não é preguiçosa. Ou ela é preguiçosa, a pessoa organizada? Pois eu quero dizer para vocês que a pessoa organizada é uma pessoa preguiçosa. Sabe por quê? Porque a gente organiza a nossa casa, organiza o nosso dia pra gente não ter trabalho. Então, a organização, ela dá trabalho de uma vez só. É um trabalho para não ter trabalho mais. Vocês conseguem entender isso? Você tem o trabalho de organizar sim, porque você precisa organizar, mas assim, é uma organização para nunca mais precisar ter esse trabalho. É uma organização que, se você quiser ficar deitado no seu sofá, você fica. Tá organizado mesmo, você sabe onde as coisas estão. Ó, culpa total, a gente sente muita culpa. Isso é verdade, quando a gente tem muita coisa para fazer, senta, a gente fica pensando, é a culpa. Você consegue, com a organização, ter mais tempo para sua família. A mulher tem mais tempo para o seu marido. Que mulher que não quer ter mais tempo para o marido? Ou a mãe tem mais tempo para o seu filho? Tem também. Você consegue administrar melhor o seu tempo. E com isso você consegue fazer com que a sua família ganhe a sua presença, a sua atenção. Porque você administra melhor o seu tempo. Você alcança as suas metas. Quem aqui não tem meta, não tem um objetivo, tanto profissional quanto pessoal, e não consegue alcançar essa meta porque tá tudo um caos na sua vida? Não tem uma organização de uma rotina, ou não sabe, então, priorizar as tarefas que devem ser priorizadas. Quando a gente tem essa organização e a gente aprende a priorizar as tarefas, a gente consegue alcançar muitas metas e objetivos que a gente tem na nossa vida. Ó, não sei por onde começar. A organização, ela é uma atitude. Vamos dizer que ninguém acorda um dia e fala, hoje eu vou ser organizado. Não, isso não acontece.
A gente toma uma atitude de ser organizada. Então, quando a gente fala sobre organização, sobre essa atitude você quer ser mais organizado? Você percebe que que a desorganização está te fazendo mal? A bagunça está causando um mal-estar, uma culpa, uma irritação. Você vê que você não tem mais tempo para ficar com a família. Você chega em casa cansado e aí você quer ir embora ao mesmo tempo porque tá tudo uma zona. Então, coloca hoje eu quero plantar a sementinha da organização. A organização começa na sua mente. Nós primeiro organizamos a nossa mente, tomamos a atitude de organizar. Essa atitude, esse nosso pensamento vai para o nosso coração. Nós ficamos querendo muito essa organização e aí vem para nossas mãos. Então, da mente vai para o coração e do coração vai para a mão, que é o ter a ação de organizar. Então, você vai falar para mim, eu não tenho tempo de organizar. Você não precisa de muito tempo para organizar, porque você organiza aos poucos. A minha casa, eu preciso de uma casa maior, porque a minha casa é muito pequena e não cabe as coisas lá dentro. Então, eu preciso mudar de casa. Então, quando eu mudar de casa para uma casa maior, eu vou ser organizada. Não, você não precisa de uma casa maior. Você precisa de um sistema de organização e entender como priorizar as suas coisas. A gente precisa aprender a priorizar o que é mais importante para você. Que roupa que é mais importante você ter dentro do seu guarda-roupa. Que tarefa é mais importante para você fazer hoje. Então, você não precisa de muito tempo, você não precisa de uma casa maior, você não precisa de um guarda-roupa maior e você não precisa ter dinheiro para organizar. Sabe por quê? Porque a organização, muita gente compra muito produto organizador. Só que não adianta nada você comprar o produto organizador e não saber usá-lo corretamente. Um exemplo, a pessoa compra colmeia para pôr calcinha dentro da gaveta. Calcinha, cueca, meia. Ela pega a colmeia, coloca lá, só que ela pega as meias, as cuecas, as calcinhas, coloca tudo assim, uma do lado da outra. Depois ela já tá jogando tudo e aquele organizador não serviu para nada, só serviu para gastar dinheiro. Ou então a gente tem muitas caixas. Sabe quando a gente ganha presente, uma caixa de presente? Eu uso muito isso, gente. Eu não tenho muitos organizadores aqui na minha casa. Eu reutilizo tudo que eu tenho. Então, se eu ganho uma caixa de presente, uma caixinha assim, ó, eu tiro a tampa, coloco a tampa embaixo, na bundinha da caixa, e uso aquela caixa como organizador. Por que não? Por que não usar essas caixas como organizadores? Por que não reutilizar objetos que você tem na sua casa para pôr dentro da sua gaveta, para ser um objeto organizador? Porque ter que comprar, gastar dinheiro parece que é tão mais importante do que realmente organizar. Então, assim, você não precisa gastar dinheiro para organizar. E você nem precisa ter organizadores para organizar. Você precisa ter a atitude, não ter o organizador. Ó, tenho várias caixinhas cheias de coisas aleatórias e nunca acho nada rápido, porque não tem o endereço fixo. Ó, tem um monte, tudo jogado. O organizador. Você não tem o endereço fixo. Como eu falei lá no começo, nós precisamos colocar um endereço fixo para as nossas coisas. Então, vamos pensar que, lembra da vela? Que a vela precisa ter o seu endereço fixo? A pilha precisa ter um endereço fixo. A calcinha precisa ter um endereço fixo. A sua camiseta precisa ter um endereço fixo. Tudo. Vamos pensar num todo, em tudo. Tudo tem que ter um endereço fixo. Benjamin, adaptador. Quantas e quantas vezes as pessoas não falam pra mim que sumiu o adaptador? Não acha adaptador, viu, Mai? Não acha, sumiu, aí está procurando a casa toda, abre 368 gavetas e não acha o adaptador, porque cada adaptador tá num lugar. Ou então, máscara, gente. Hoje em dia a gente usa máscara. E as máscaras não me somem? Quantas e quantas pessoas não somem com as máscaras? Porque não lavou, enfiou em algum lugar, uma gaveta, não sei aonde enfiou, porque a máscara não tem um lugar fixo, porque ela não fazia parte do nosso dia a dia. Só que começou a fazer parte do nosso dia a dia, ela precisa do quê? Do endereço.
Não é porque não fazia parte antes que ela não precisa de um endereço, ela precisa ter um endereço, tá? Então, a máscara, nós não podemos perder nossas máscaras, porque a gente acaba gastando muito mais dinheiro. Outro benefício, nós economizamos dinheiro com a organização, porque muitas vezes a gente acaba comprando coisa repetida porque não achou em casa, foi lá e comprou. Outra coisa, fone de ouvido, perde fone de ouvido, carregador de celular, porque a gente pega o fio do celular, só que tem um adaptadorzinho, né, para ir na tomada, perde esse adaptador, porque não sabe onde pôs. Tudo tem que ter um endereço. Tudo tem que ter um endereço fixo. Não pode deixar de ter um endereço fixo. Ou, deixa eu ver aqui. Peraí que eu vou subir. Tava subindo aqui vendo se vocês tinham colocado alguma coisa. Outra coisa que eu quero falar é... Quando a gente organiza ou arruma para nós, muitas pessoas falam: Mari, mas eu me acho na minha bagunça. Eu me acho na minha bagunça. Eu sei onde está tudo. Quem aqui se acha na sua bagunça? Me conta aqui se você se acha na sua bagunça. Porque eu falava isso também. Que eu me achava na minha bagunça. Quando eu era desorganizada, eu falava: não, mas eu me acho na minha bagunça. Eu sei tudo que tá aqui. Todos os papéis que tá aqui, eu sei o que é. Eu me acho na minha bagunça. Mas, tô fazendo assim que eu... tô falando que é mentira. O problema não é se achar na sua bagunça. O problema é... Você pode se achar na sua bagunça, mas quem vive com você, quem convive, se acha na sua bagunça? Eu achava que me achava. Às vezes, a gente se acha mesmo na nossa bagunça. A gente sabe o que tem ali naquela gaveta. Mas acontece alguma coisa, um acidente. Se aconteceu um acidente, você sabe onde está seu documento, um documento importante, mas você sofreu um acidente, está lá no hospital. Alguém precisa achar esse documento. Ela consegue? Será que essa pessoa vai conseguir se achar na sua bagunça? Ou será que ela vai perder horas procurando o documento? Minhas coisas vivem mudando de lugar. Por quê? Quando a gente cria um sistema de organização, a gente tem que pensar em tudo. Não só na gente. Então, se a gente convive com 3 pessoas dentro da nossa casa, as 3 pessoas têm que estar cientes de onde está tudo. Porque se acontece alguma coisa com você, a outra pessoa tem que saber das coisas. Ela precisa achar seu documento, ela precisa achar onde está a sua roupa, você precisa ficar no hospital internado, a pessoa tem que saber das suas coisas, tem que saber onde vai achar as coisas. Eu não me acho na minha bagunça. Até quando eu arrumo, eu não sei onde está. Agora ficou claro por conta de não dar um endereço fixo. É exatamente isso. Precisamos colocar endereço fixo nas nossas coisas. Colocando endereço fixo, é muito mais fácil voltar as coisas para o lugar e buscar as coisas quando a gente precisa delas. E não perde tempo procurando. Mas o endereço tem que ser um endereço fácil. A organização não pode ser difícil. Você não pode tornar a organização complicada. A organização ela tem que vir para facilitar a sua vida. Então, se você vê que você não está voltando as coisas para o lugar, mesmo com o endereço fixo, o sistema está errado. Algo está errado e tem que ser refeito esse sistema, porque ele precisa ser fácil para voltar as coisas para o lugar, não só para tirar. Então, se você não colocou o endereço fixo, não está voltando as coisas para o lugar, alguma coisa está errado e tem coisa que precisa ser mudada. Tento arrumar, mas depois esqueço onde guardei. Porque não tem o endereço fixo. A gente esquece onde guardou porque não tem endereço fixo. Ou não guardou no lugar que deveria ser guardado. E aí a gente vai procurar nesse lugar e não está. E aí começa a irritação, porque não está no lugar que eu guardei, vai estar onde? Aí começa a casa inteira a correr, procurar, tá atrasado, atrasa mais ainda porque não sabe onde estão as coisas. Então, eu vou só responder aqui em cima que eu vi que alguém fez alguma pergunta. Material escolar. O material escolar das crianças,
Ó, fizeram a seguinte pergunta: material escolar de criança é bom deixar separado? Tudo depende da idade da criança e de como funciona a rotina. O que eu faço com o material escolar do meu filho aqui? Tudo junto. Eu não separo material escolar. O livro e o caderno, o estojo, a cola, a tesoura, fica tudo num ambiente só, num lugar só, porque ele é pequenininho. Ele tem 7 anos, então ele não tem noção ainda de uma organização muito separado. Então eu deixo junto. Vai depender da idade, de como que vai funcionar a rotina aí, né, essa rotina escolar. Mas o que eu falo tudo que você usa, principalmente agora em aula online, tudo que a gente usa muito, coloca tudo junto, porque você usa tudo junto. Agora, se tem coisa que você não usa tanto, aí você pode separar. Mas na minha opinião, você deve manter junto, que eu acho que facilita muito. Um exemplo, tá, de um sistema. Pede pro São Longuinho. Aqui tem 4 pessoas que pegam as coisas e guardam em local incerto e não sabido. Ou porque não sabe, eles não sabem onde guarda, não sabem onde estão guardando e aí guardam em qualquer lugar. Ou porque não está fácil para eles guardarem nesse lugar. A gente não pode organizar pensando só na gente. A gente precisa organizar pensando se está sendo fácil para a nossa família também. Se não tá fácil, as pessoas têm que se locomover muito, elas tendem a não guardar no lugar. Se você tem que se locomover muito para guardar, você não guarda. Isso no seu dia a dia, né? Agora, se for uma vela, por exemplo, não tem problema você se locomover. Agora, se todo dia, um exemplo, a máscara tá num lugar muito longe da casa, ou um lugar que cada pessoa fica num lugar e fica tudo num mesmo lugar a máscara longe, isso faz com que as pessoas não voltem as coisas para o lugar ou na hora que for pegar, não sabe onde tá, esquece onde tá. Então, assim, a organização tem que ser boa para todo mundo, não só para quem tá organizando. A gente tem que pensar num todo, na casa inteira. Eu vim trazer para vocês, então, os benefícios de você ter uma casa organizada, que é possível sim a gente organizar a nossa casa. É possível sim a casa inteira ajudar na organização. É só a gente pensar que a organização é para todo mundo. E eu quero dizer para vocês, mulherada, que querem ter uma vida mais organizada. Falo assim, Mari, eu quero ser mais organizada, eu quero ter uma vida mais organizada, eu quero cuidar mais de mim, eu quero ter tempo para cuidar de mim, eu quero ter tempo para alcançar meus sonhos, eu quero ter tempo para minha família. Eu criei uma comunidade totalmente gratuita. Está lá no link da minha bio. Quando eu acabar essa live, vocês vão lá. Lá no meu perfil tem um Linktree. É um Linktree. Você clica nesse Linktree, vai abrir uma página e lá vai estar escrito comunidade. Essa comunidade é exclusiva para mulheres. Ela é totalmente gratuita. Então, se você quer ser mais organizada, aproveita. Eu vou colocar lá dentro conteúdo para transformar o lar de vocês, transformar a vida de vocês. Vou conversar muito sobre autoestima, autoconhecimento, empoderamento. E só quem é da minha comunidade terão algumas exclusividades lá dentro, que eu não vou dizer aqui, tá? Quais são essas exclusividades? Se você quer saber, você tem que estar lá dentro da minha comunidade. Mas essa comunidade é exclusivamente para mulheres. Desculpa, homens, mas dessa vez só a mulherada ganha. Preciso organizar minha casa, está muito confusa. Que demais. Então, link na bio, na minha comunidade, vocês vão aprender muitas coisas legais. Para você que não é da comunidade, eu vou continuar postando muita coisa aqui. Eu tô cheinha de novidade para vocês. Eu vou abrir um canal no YouTube para ensinar vocês, dar dicas para vocês, muitas dicas. Dicas simples que todo mundo vai poder colocar em prática. Agora, se você quer uma exclusividade maior, eu tenho um novo produto. E eu vim aqui contar para vocês que eu abri a minha agenda e estou agora com um novo produto, que é a minha aula organizada. A minha aula organizada nada mais é do que uma consultoria. São 4 sessões de consultoria comigo,
como uma aula particular e eu vou ajudar você a organizar o ambiente que você desejar nessas 4 sessões de 1h30. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre essa aula organizada, também no meu link da bio, no Linktree, você vai clicar. Onde está escrito comunidade, também está escrito aula organizada. É só você clicar lá, que lá eu conto como que vai funcionar e você vai poder entrar em contato comigo. Gente, colares e brincos são da minha queridíssima Cíntia Anjos. Eu vou deixar o arroba dela aqui depois para vocês. É arroba Cintianjos, Cintianjos, tudo junto. Vou colocar aqui, ó, para vocês. Cíntia, queremos cupom, hein? Ó, coloquei aqui, arroba Cintianjos. Ih, gente, sei fixar não. Como que fixa? Ah, consegui, ó, fixei. Colar e brinco, esse conjunto maravilhoso é da Cíntia. Fala pra elas, meninas, que vocês querem cupom de desconto. Pra ela dar um cupom pra nós, maravilhosos da Mari. E eu estou extremamente feliz, fiquei lisonjeada de ter vocês aqui. Eu espero que eu tenha passado para vocês, assim, conversado, né, um pouquinho com vocês sobre esses benefícios, que eu consiga plantar uma sementinha no coração de vocês, que vocês entendam um pouquinho de como que é ter uma vida organizada, que o mais importante vocês precisam ter uma vida mais tranquila, a organização não pode ser complicada, ela tem que salvar a vida de vocês e não piorar a vida de vocês. Tudo tem que ter um endereço fixo. A organização precisa ser pensada num todo, não só para você, a não ser que você more sozinha, mas assim, para todo mundo da sua casa, todo mundo precisa estar junto com você nessa organização e não, como que eu posso dizer? Não force a organização para as pessoas. Não force. Seja exemplo. A gente sempre fala isso em tudo. E na organização também. Se você quer que seu filho seja mais organizado, se você quer que seu marido seja mais organizado, monte um sistema pensando neles, mas seja exemplo, você também, de uma pessoa organizada. Que eu tenho certeza absoluta que eles também vão querer ser organizados, que nem você. Tá bom? Gente, um beijo. Ó, colar e brinco Cíntia Anjos. Link na minha bio. E quem ficou curioso sobre o meu trabalho, www.mferreiraorganizer.com.br. Também tá tudo lá no link. Ó, vou colocar aqui, ó, mferreiraorganizer.com.br, meu site. Aqui eu tenho meus serviços, tá tudo lá no site, meus serviços. Entrem na minha comunidade. Viu, mulherada? Entra lá que tá, ó, cheinho de novidade. Eu não vejo a hora de começar a postar as coisas para vocês. Ó, muito bom, aprendi muita coisa, endereços fixos. Não esqueçam do endereço fixo, viu? Todos os objetos precisam de endereço. Todo mundo precisa ter sua casinha, seu endereço. Um beijo, boa noite, foi muito bom falar com vocês, eu amei. Tchau.